Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Cristo Jesus. Aqui o nosso objetivo é transmitir a boa nova que o Senhor Jesus nos ensinou, que o Senhor Jesus nos deixou. Eu peço que você curta, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, porque o nosso objetivo é edificar o cristão, fazer com que o cristão tenha o conhecimento da verdade e saiba vencer o mundo. Está cada vez mais ardiloso contra nós. Eu gostaria também de observar que as nossas crianças estão sendo atacadas. A mente das nossas crianças está sendo atacada. São diversos filmes, desenhos, novelas que têm o objetivo de afastar nossas crianças de Deus. Por isso eu gostaria de pedir o seu apoio. Eu estou com um projeto no qual eu tenho feito a Bíblia animada. O meu objetivo é fazer a Bíblia inteira em animação para que nós tenhamos um bom conteúdo para transmitir para as nossas crianças. Por isso, aqui no canal, eu vou deixar nos comentários fixado o link do primeiro episódio para você colocar seus filhos para assistir uma coisa saudável, uma coisa boa espiritual, que é a nossa Bíblia, sem nenhuma deturpação. Simplesmente as histórias bíblicas, como elas são, de forma animada, com música e com uma narração do enredo bíblico de uma forma infantil, para que a criança entenda com tranquilidade, absorva o conteúdo e possa receber as sementinhas de Deus nos seus coraçõezinhos. Vamos blindar nossas crianças, meus amigos. O mundo vem com a força brutal tentando afastar as nossas crianças de Deus. Se nós não nos conscientizarmos disso, nossas crianças serão presas fáceis. Já vamos iniciar, meus amigos, mergulhando na palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 16 em diante. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. O ensino de Jesus, nesse momento, é para distinguir uma árvore boa de uma árvore má. O que isso significa? O que isso nos remete? Uma árvore boa dá frutos condizentes com aquilo que ela é. Eu não vou conseguir colher uma maçã de uma figueira, por exemplo, porque a figueira naturalmente produz figos. Ela é desenvolvida daquela maneira. Ela absorve os nutrientes para que ela consiga produzir seu determinado fruto. Ela colhe do sol, da luz, da água, do ar, aquilo que ela precisa para produzir o fruto dela. Ela absorve de energias externas para o seu interior produzir, dar início à produção daquilo a qual ela é feita. Meus amigos, a mensagem do Senhor Jesus aqui é muito profunda. Nós, pessoas, somos as árvores que o Senhor Jesus está citando aqui. De modo que nós não podemos esperar frutos de um determinado tipo de pessoa em outro tipo de pessoa. As pessoas apresentarão os frutos de acordo com a sua natureza, de acordo com o que elas absorvem, de acordo com o que elas se nutrem. E aqui, os frutos são as atitudes. Existem pessoas que possuem boas atitudes e pessoas que possuem atitudes terríveis. Todo aquele que deseja andar no caminho do Senhor, é necessário passar por uma transformação, porque a nossa natureza é uma árvore ruim. Nós naturalmente somos uma árvore ruim. As nossas inclinações são para perversidade, imoralidade. Naturalmente, nós somos inclinados, nós somos levados a desejar aquilo que não é bom e a realizar coisas que não são boas. A primeira mensagem que nós ouvimos quando aceitamos o Senhor Jesus é que nós devemos produzir frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento são atitudes que cancelem, atitudes que negam
aquilo que nós éramos anteriormente para o que nós nos tornamos agora. Uma vez que estamos com o Senhor Jesus, nós estamos aceitando um caminho de mudança, de transformação. De modo que, se eu apresentava determinados frutos, agora os meus frutos serão outros. No livro de Mateus, no capítulo 3, versículo 7 em diante, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aqui o João Batista está falando para os fariseus: vocês estão vindo aqui buscando uma solução, então mudem. As atitudes de vocês precisam ser mudadas. Porque se você quer andar com Deus, você tem que apresentar frutos dignos de quem anda com Deus. Atitudes, pensamentos, os seus frutos devem ser coerentes com aquilo que você acredita. Se você quer se corrigir e andar com Deus, então é necessário que você apresente frutos de arrependimento. É necessário que você abandone o caminho errado, os seus erros, os seus pecados, para se santificar com Deus. O seu arrependimento vai apresentar atitudes que confirmem a sua transformação. No livro de Atos, no capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, essa atitude, essa transformação é uma atitude que nós devemos tomar ao escolhermos trilhar o caminho de Deus. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Se eu estou dizendo que eu ando no caminho do Senhor nosso Deus, então eu devo apresentar frutos dignos dessa minha afirmação. Do contrário, vai ser da boca para fora. Quais são os frutos de uma pessoa que se arrepende? Eu não estou falando aqui, meus amigos, de remorso. O remorso, ele é aquele incômodo. Poxa, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. Mas eu continuo fazendo. Eu continuo executando aquilo, ainda que eu não goste ou me deixe desconfortável, eu continuo fazendo. O arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento, eu sinto o remorso e mudo. Eu paro de fazer aquilo que eu estava fazendo. E quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós queremos andar no caminho de Deus, é necessário que façamos o quê? Apresentemos frutos de arrependimento. Assim como o apóstolo Paulo afirmou aqui nessa declaração que ele pregava o arrependimento e a conversão. Ele pregava que as pessoas mudassem, apresentassem bons frutos, transformassem, abandonassem o pecado e se convertessem a Deus, para que assim escapassem da ira de Deus, escapassem das consequências de não estar com Deus. Então, meus amigos, se nós queremos andar com Deus, nós devemos apresentar os frutos de quem anda com Deus, e não o contrário. Isso, infelizmente, está acontecendo muito nos dias de hoje. Pessoas que se dizem cristãs, mas os seus frutos não são de acordo. Pessoas que dizem que são cristãs, mas geram fofocas, intrigas, contendas, divisões, rancores, desejam mal para o próximo. Fazem exatamente o contrário daquilo que o Senhor determinou. Jesus determina: orem pelos vossos inimigos, e aquela pessoa, ela amaldiçoa os inimigos, e ela diz o quê? Eu sou cristão. Ela deseja o mal para as outras pessoas, ela não trata bem o seu próximo, ela maltrata as pessoas que estão à sua volta. E eu não estou falando aqui, meus amigos, de um momento de impaciência que todos nós, seres humanos, temos. Não é disso. Eu estou falando de pessoas que são ruins. Eu estou falando aqui de pessoas que não se importam com o seu próximo, que não se importam, que não se preocupam
com o que as pessoas estão sentindo, sofrendo, passando. Pessoas que são egoístas, egocêntricas. Só a realidade delas importa, só o lado delas importa. Quantas pessoas são assim, enquanto as palavras do Senhor Jesus diz para ser exatamente o contrário. E essas pessoas falam, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, mas não mostram os frutos de estar com Jesus. O primeiro deles é o arrependimento, é a transformação, é a mudança. A pessoa andava por um caminho e agora ela tem que andar por outro. Agora ela anda num caminho de retidão. Agora ela deveria andar num caminho de retidão. E muitas vezes isso não acontece. Na epístola que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, no capítulo 1, vamos ler no versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. A pessoa afirma que conhece a Deus, afirma que é de Deus, mas só faz coisa errada. Ela não é de Deus. Ela se ilude. Não é assim que tem que ser, meu amigo, minha amiga. Você deve apresentar os frutos de arrependimento, a mudança. Todos nós precisamos dessa mudança. Todos nós temos a natureza corrompida pelo pecado. O que difere uma pessoa da outra, o cristão verdadeiro do cristão falso, é justamente o compromisso que essa pessoa tem com o Senhor. O quanto ela se entrega, o quanto ela se compromete a apresentar os frutos do arrependimento. Peraí, eu não vou mais fazer isso. E ponto final, eu não vou, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu vou fazer o que for necessário para abandonar esse caminho que desagrada a Deus. Isso não é uma coisa só de hoje. Isso já acontecia nos tempos antigos também, na igreja primitiva. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, versículo 18 em diante. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Olha aqui o apóstolo Paulo chega a mencionar que ele escreve chorando, que são pessoas que estão no nosso meio, estão entre nós, mas as atitudes delas negam ao Senhor Jesus, elas são inimigas da cruz, porque a cruz ela simboliza a morte para o pecado, a ressurreição para com Deus. É isso que a cruz significa. A cruz, ela significa o sacrifício que o Senhor fez para nos remir do pecado. Ora, se o Senhor nos remiu do pecado, como podemos então continuar vivendo numa vida de pecado? É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. Não devemos mais ser escravos do pecado, e sim nos entregarmos a Deus para sermos escravos de Deus. Mas aí então o apóstolo Paulo fala chorando, meu amigo, minha amiga, que muitas pessoas que estão no nosso meio, na verdade, são inimigas da cruz de Cristo. Ele menciona, o Deus deles é o ventre, ou seja, as próprias vontades, os próprios desejos. Elas não carregam a sua cruz, elas não abnegam as suas vontades. Elas vão para cima da imoralidade sexual, elas vão para cima do caminho que é pecaminoso, que Deus reprova, e elas se dizem cristãs. E por conta disso, meus amigos, muitas vezes sofrem as consequências. Diversas, das piores, desde doenças até outros tipos de problemas que as pessoas acabam desenvolvendo, muitas vezes porque anda no caminho do pecado. O pecado, ele destrói famílias, meus irmãos. O pecado, ele destrói vidas. Quanto mais nós nos santificamos ao Senhor Jesus e apresentamos cada vez mais frutos de arrependimento, melhor é para nós mesmos, até por uma questão das consequências na sua própria vida, do reflexo dessas atitudes na sua própria vida. Vamos ver no livro de João, no capítulo 5, no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado,
Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O próprio Senhor Jesus está falando para o homem que ele acabou de curar, que havia muitos anos ele não andava. E o Senhor Jesus fala para ele: você foi curado, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, muitas vezes, meus amigos, nós conhecemos ao Senhor nosso Deus, conhecemos o Senhor Jesus, conhecemos o evangelho verdadeiro do Senhor e o seu significado, mas não apresentamos os frutos de arrependimento. Continuamos fazendo o que não devíamos fazer. E isso faz, meus amigos, que ocorra algo pior ainda na nossa vida. No caso desse homem, ele estava sem andar, mas Jesus afirmou para ele que se ele continuasse naquele caminho, coisa pior lhe aconteceria. E é aí que eu me posiciono com você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo neste momento. Apresente os frutos do arrependimento, não permaneça no caminho errado, no caminho pecaminoso. Uma vez que você foi abençoada com a graça do Senhor, com o evangelho, com a remissão, com o perdão dos seus pecados, não permaneça vivendo neles. Agora entregue-se ao Senhor Deus para que Ele te transforme e você possa apresentar os frutos de uma pessoa que pertence a Deus. Para finalizar, vamos olhar o livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo nos diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o culto racional do cristão, se entregar como um sacrifício vivo ao Senhor em oração, jejum, dedicações, na leitura bíblica principalmente, que é tão prejudicada nos dias de hoje. Esse é o culto que todo cristão tem que fazer, porque assim o Espírito de Deus vai nos transformando, nos apresentando qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nos fazendo produzir frutos. E esses frutos nos conduzirão à nossa salvação. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te ilumine, meu irmão e minha irmã. Que você possa conhecer cada vez mais a luz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.